Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Se Comporte Podcast. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, ative o sininho e lembre-se que a gente também está lá no Spotify. Hoje, para você empresário, para você empresária, eu trago um assunto extremamente importante para você nesse ano de 2023 ter competitividade, que é finanças. Né? Sem dinheiro, a gente sabe que a gente não vai muito longe com a empresa. E para quem é micro, pequeno empresário, é muito importante entender desse assunto. E é por isso que eu trouxe aqui hoje um convidado muito especial, que foi meu professor lá na faculdade de administração, que é o professor Murilo Carneiro, mas eu vou pedir aqui para que ele se apresente e fale aqui para o pessoal um pouquinho sobre ele. Murilo, seja muito bem-vindo. Então vamos lá, falar rapidamente, né? Não parece, apesar de eu ter um aspecto bem jovem, mas eu já dou aula há 27 anos, né? A Bruna foi minha aluna já há algum tempo, né? Mas eu estou há 27 anos no magistério. Dou aula no curso de administração, conforme você falou, partindo do princípio que a administração tem 4 grandes áreas, né? Que a gente fala pessoas, marketing, operações e finanças. Então, dentro da administração, a minha área de especialização é finanças. E atualmente, além de dar aula na faculdade, também trabalho com consultoria, justamente na área financeira. Perfeito. É muito comum, né? Até eu acho que um pouco da nossa cultura, talvez um pouco por falta da gente falar disso lá na infância, que é o orçamento pessoal, né? E a gente começa um negócio, né? Principalmente para quem não herdou um negócio, né? Não tem um negócio ainda muito bem estruturado, vai começar um negócio lá do início e mistura muito essa questão. E aí, professor, eu gostaria que você falasse aqui um pouquinho para o pessoal se realmente impacta no crescimento de uma empresa essa mistura, ou se não, se isso é mito. Não, não é mito, não, é realidade. Mas vamos voltar e começar da origem do problema, né? Perfeito. Na verdade, a gente poderia começar a falar de um negócio chamado educação financeira. O que vem a ser educação financeira? Educação, eu costumo resumir que é conhecimento, né? E Uhum. quando a gente fala de educação financeira, é conhecimento em finanças. Sendo bem simples, é conhecimento para lidar com o dinheiro. Tá? Quando a gente fala de educação financeira, a gente pensa assim, quais são as fontes de educação de uma pessoa? Basicamente 2, né? A família e a Uhum. escola. Aí você pensa assim, tá, como é que uma pessoa conseguiria adquirir educação financeira? Então, a primeira fonte seria a família. Mas como que a família vai ensinar isso para a pessoa se ela mesma, né, a família, não teve, não sabe? Segunda fonte, a escola. Mas são raríssimas as escolas que trabalham esse conceito de educação financeira. Resumindo, né, a grande maioria da população brasileira é analfabeta financeiramente falando, ou seja, não sabe lidar com dinheiro. E aí você tocou num ponto agora, eu acho que bacana da gente falar, porque a gente está vendo aí que o endividamento das famílias estão explodindo aqui no Brasil. A gente tem algumas práticas nossas aqui de cultura da forma como a gente lida com o dinheiro, né? A gente não entende de juros, não entende de prazos, a gente vai misturando tudo as coisas, tá? Agora pensando nessa origem, tá? Alguém que acabou de começar um negócio agora, tem um negócio e não tem educação financeira. O que é a primeira coisa que ela pode fazer para poder ter uma área financeira da empresa? Então vamos lá, vamos por partes. Então, se a grande maioria dos brasileiros tem esse problema, né, de ser analfabeto financeiramente falando, eu tenho que me alfabetizar. Né? A alfabetização às vezes não vem quando você é criança, mas pode vir depois que você é mais velho. Eu acho que o primeiro passo seria a pessoa buscar esse conhecimento. Né? Essa própria conversa que a gente vai ter a partir de agora é uma fonte de conhecimento para a pessoa passar a ter uma noção melhor de como lidar com o dinheiro da melhor maneira possível. Então, eu começo a trabalhar esse conceito, né, de forma simples, pensando assim, né? Qual que é o grande objetivo das empresas? Ter lucro. Uhum, Né? O perfeito. lucro é uma fórmula matemática. Qual que é a fórmula matemática? Receita. Vamos pensar assim de forma simplificada, que é o dinheiro que entra, Uhum, menos gasto, que é o dinheiro que sai, é igual ao resultado. Obviamente, se entrar mais dinheiro do que sai, eu vou ter lucro, resultado positivo. uhum. Se sair mais dinheiro do que entra, eu vou ter um resultado negativo, eu vou ter prejuízo. Mas um dos principais problemas, então, como é que a gente poderia iniciar essa lógica? Primeiro, ter isso em mente, né? Como se fosse um dogma.
Algo que eu tenho que ter em Uhum. mente. Eu tenho que ter lucro. A minha receita tem que ser maior do que o meu gasto. Mas a grande maioria das pessoas não anota. Ela Sim. não tem dados para analisar se a receita está maior do que o gasto. Uhum. É, e tem você foi falando aí, eu lembrei de uma empresa que eu dei uma consultoria há muito tempo atrás, eu nem era consultora, mas foi uma amiga que pediu porque os pais precisavam muito, né, que nunca tinha dinheiro. E beleza, durante meses eu fui naquela empresa, não era na minha cidade, eu tinha que viajar, e eu não conseguia entender por que que eles não tinham dinheiro, porque entrava-se na época em torno de 24.000, era um pequeno negócio, uma microempresa, mas ela tinha um gasto, juntando todos os gastos ali, em torno de 4, 5 mil reais só. Então, em tese, era para ela ter muito lucro. Só que ela não tinha lucro. E eu levei 3 meses para entender o porquê que ela não tinha lucro. Lembra das caixinhas registradoras que talvez os millennials, os novinhos que estão assistindo aí não sabem nem o que que é isso? Mas quem, né, tem 30 acima, que é a nossa idade, né, professor? Já tá sendo boazinha comigo, né? Né? Vai lembrar. Era o famoso hábito de abre a caixa, pega o dinheirinho ali. Abre a caixa e pega o dinheirinho ali. No final das contas, a empresa nunca tinha dinheiro. Ela nunca tinha dinheiro. E você está comentando a questão do anotar. Só que eu vou te falar qual que era o problema dessa empresa. Era saber o que anotar. Eles anotavam as receitas, que entrou. Anotavam os gastos maiores, tipo aluguel, salário. Os pequenos não anotava. E ali a gente tinha um rombo, vamos falar assim, mensal de mais de 20.000 reais. Então, conforme você mesma está falando, eu acho que o primeiro passo é exatamente isso. Você começar a coletar dados. Sempre que a gente ouve falar de orçamento pessoal, vários autores, vários especialistas falam, anote, anote, anote. Se todo mundo fala isso, é porque deve ser importante. E realmente é importante. Então, o primeiro passo é esse. Tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas, elas precisam computar mensalmente, formalizar, colocar no papel. Dependendo do nível de conhecimento da pessoa, pode ser numa planilha, mas mesmo se não for um nível de conhecimento tão grande no papel, você está falando de exemplos, né? Estou lembrando do exemplo da minha mãe usava um caderno. Minha mãe até hoje não sabe mexer em planilha, não sabe mexer em Excel, nem sabe o Uhum. que é Excel, mas ela leva o orçamento dela redondinho, justamente por isso, porque ela anota. E aí, eu queria até pegar um gancho no que você falou, que isso começou a acontecer, esses problemas financeiros começaram a acontecer. Qual que é a origem disso? A origem é o surgimento do crédito. Então, vamos pegar um exemplo Legal. prático. Vamos imaginar que o seu bisavô Uhum. recebia o salário dele, colocava no bolso. A partir do momento que o mês ia passando, ele ia comprando as coisas. Quando acabava o dinheiro, acabou. Sim. Não tinha como ele comprar mais. Uhum. Então, ele tinha obrigatoriamente que manter o controle do dinheiro. Não tinha como o gasto ser maior do que a receita, porque não Perfeito. existia um negócio chamado crédito. O que que é o crédito? É você comprar sem ter dinheiro. Quando isso começou? Qual que é a origem disso? Lá no passado, seu bisavô, na mercearia, inventaram um negócio chamado caderneta. O Sim. que que é a caderneta? O cara chegava lá para comprar, não tinha dinheiro, o dono da venda falava assim: não, pode levar, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou pagar? Eu anoto para você. A partir do momento que surge o crédito, as pessoas passam a perder o controle. Uhum. Porque a partir daí elas podem gastar mais do que elas têm. Então, assim, né? Eu trabalho esse conceito de orçamento pessoal. E muita gente fala mal, depois a gente pode dar algumas dicas e tudo mais. Uhum. Cheque especial, cartão de crédito, todo mundo Uhum. odeia, mas o problema não é esse. É. O problema não é o cartão de crédito, o problema não é o cheque especial. O problema é a pessoa utilizar isso da forma incorreta. Mas passando a palavra para você, é isso, né? Tudo começou a dar problema quando surgiu no mercado o crédito. E o avô do crédito é a tal da caderneta. A gente começou já falando de 2 pontos importantes aqui. O primeiro é o reconhecimento que você é um analfabeto financeiro, né, não que isso seja uma coisa ruim, né, mas é um reconhecimento de uma verdade. Se você não teve um ensinamento em relação a isso, isso quer dizer que você não tem conhecimento para lidar com dinheiro. E a segunda questão é entender que você precisa ter uma anotação, um controle. E aí você deu o exemplo do caderno. E
teve, acho que desde uma época que se começou muito com aplicativo, começou-se a levar muito para tecnologia. E aí, pegando o exemplo do micro, agora eu vou lá no MEI, porque a gente teve na pandemia um aumento aí significativo, né, de pessoas empreendendo. Vou pegar do MEI que vira micro e que ainda está nesse aprendizado de ter um negócio. Quando ele decide ir para um sistema que vai ter ali siglas e informações que ele desconhece. E que às vezes vai ser complicado para ele anotar, porque ele não sabe o que que é isso, o que que eu vou anotar. E aí você trouxe a questão do caderno. O caderno ainda funciona? Funciona. Acabei de dar o exemplo da minha mãe, né? Às vezes a gente tem um produto, vamos falar de apps, né? De sistemas, e às vezes nem precisa de tudo isso. Lógico que a partir do momento que a empresa vai se desenvolvendo, vai crescendo, são mais dados, aí é necessário. Mas se for uma empresa de pequeno porte, o simples anotar, não precisa ser numa folha de caderno, né? Mas pelo menos numa planilha de Excel, já surte um resultado fantástico, né? Tá. Então vamos lá. Então comecei a anotar. Aí eu tenho uma empresa. Aí vamos entrar no problema que eu acredito que seja um problema aí da grande maioria dos micros, né? A gente, antes de entrar lá na pequena empresa, vamos começar aqui com os micros. O certo seria ele se pagar um salário. Mas vamos supor que no negócio dele está entrando lá 10 mil por mês, tá? E essa pessoa física que decidiu montar esse negócio precisaria de 10 mil para viver, né? Para pagar suas contas, sua casa. Só que o negócio dele também precisa girar. E ele tem um problema aí. Ele ainda não tem uma receita suficiente para pagar o salário dele. O que ele deve fazer nessa hora? Ele vai priorizar o pessoal, vai priorizar o empresarial? O que ele faz? Então vamos lá. Primeiramente, não existe uma receita mágica. É assim e acabou. Mas existem parâmetros. Vou te dar um exemplo prático. A gente começou a conversar, você lembrou que foi minha aluna na faculdade. Então eu dou aula no curso de administração e também dou aula na pós-graduação. E na pós-graduação o aluno é obrigado a fazer um trabalho de conclusão, que a gente chama de TCC. E aí eu tento orientar o trabalho, buscar um tema que tem a ver com a realidade da pessoa. E você acabou de falar, eu lembrei, tempos atrás eu orientei 2 alunas que elas trabalhavam em micro e pequenas empresas dos próprios pais. E um grande dilema era exatamente esse. Quanto ele pode tirar da empresa? Não existe regra, mas tem uma técnica. Então vamos resumir. Então, como que eu defino quanto a pessoa pode tirar da microempresa? Eu posso chegar à conclusão que ele pode tirar 10 mil, beleza. Mas naquele momento, pode ser que a empresa precise de mais investimento. Então, eu posso tirar 10 mil, mas eu vou tirar 10 mil agora? Não, eu não vou tirar 10 mil. Mas como que a gente chega no valor do prolabore do sócio? Então, vamos lá. Vou tentar ser o mais, assim, simples possível. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu, Murilo, tenho 100 mil reais para investir. Então, tá lá. Eu vou investir 100 mil no meu negócio. O que eu poderia fazer com esse dinheiro, com esses 100 mil, ao invés de montar um negócio? Poderia aplicar no mercado financeiro. Vamos supor que eu ganhasse 1% ao mês. Tá? Então, se eu, Murilo, hoje tivesse 100 mil e aplicasse no mercado financeiro, eu ganharia R$ 1.000 por mês. O que me levaria, ao invés de deixar meu dinheiro parado, montar um negócio? Ganhar mais. Porque eu vou correr mais risco. E vou ter trabalho. Sim. Então, vamos imaginar, de forma simples, que eu defino que eu quero ganhar o dobro. Então, se eu vou montar um negócio e investir 100 mil, no mercado financeiro eu ganharia 1.000. Eu quero ganhar o dobro, então a base do salário seria R$ 2.000. Por quê? É o retorno do investimento que eu estou fazendo. Então, esse é o primeiro parâmetro. Segundo parâmetro, a pessoa pode entrar no negócio como investidor e, às vezes, também trabalhando. Exemplo, nós vamos montar um negócio, você não tem dinheiro e eu tenho. E eu entro com 100 mil. O que eu vou ter de retorno, meu salário? 2 mil. Você não investiu nada. Então, você não vai ter uma remuneração pelo dinheiro investido, você não investiu nada, porém, você vai trabalhar. Então, à medida que você for trabalhar, eu vou ver qual salário compatível com o mercado. Então, o que você vai fazer na empresa? Eu vou fazer tal trabalho. Quanto que você ganharia no mercado? Você ganharia, por exemplo, R$ 3.000. R$ 3.000. Então, como que a gente definiria? Monta uma sociedade, eu e Bruno, e eu entro com 100 mil, você não entra com nada, e eu não vou trabalhar, e você vai trabalhar. Meu prolabore é 2 mil,
retorno do investimento, você não investiu nada, então você não tem. E eu não vou ter retorno pelo trabalho, porque eu não estou trabalhando, mas você tem, porque você está trabalhando. Então, a princípio, a minha retirada mensal seria 2.000 e a sua seria 3.000. Mas será que é compatível com a realidade? Aí nós vamos anotar os gastos que a empresa vai ter e quanto ela vai ter de receita. Se for compatível, retirar 5.000 por mês, 2.000 para mim, 3.000 para você, resolvido o problema. Então a gente teria um valor fixo de retorno mensal, eu de 2.000 e você de 3.000. E o terceiro ponto, então, como é que você define o salário do microempreendedor? Primeiro, o retorno do investimento. Segundo, a remuneração pelo trabalho que ele exerce. E terceiro, que daí que é o interessante que eu acho, que é uma remuneração variável. Variável em que sentido? Eu vou receber, e você também, parte do lucro que a empresa vai ter. Se ela não tiver lucro, eu não recebo nada e você não recebe nada. Se a empresa fatura 100.000 por mês, tem um gasto de 80, já levando em conta o que a gente gasta, sobra 20, aí nós dois temos que definir o que fazer com o lucro. Desses 20.000, a gente define assim, ó, metade a gente reinveste no negócio, metade a gente pega pra gente. Mas é 50-50? Depende. No primeiro momento, quando o negócio está começando, talvez seja necessário um investimento maior. Então, a gente abre mão de tirar o dinheiro da empresa para reinvestir no negócio. Aí eu passo a palavra para você, né? Mas às vezes o que acontece? O microempreendedor mata a galinha dos ovos de ouro, que ele quer retirar da empresa mais do que a empresa pode fornecer. E aí você tocou em pontos legais aqui da gente trazer, que a gente pode falar depois do orçamento pessoal, porque que ele é importante para quem tem uma empresa, né? Justamente para ele poder entender que ele não pode matar ali o negócio dele. E aí você trouxe uma questão aqui muito bacana para quem tem sócio, principalmente quando é empresa micro, que a gente sabe que 90% das empresas brasileiras são familiares. Então, você vai ter seu sócio ali, pode ser seu irmão, seu pai, seu esposo, sua esposa. Só que às vezes acontece isso, né? Um tem o dinheiro, o outro tem o trabalho, e às vezes essas pessoas vão tirar igualmente os valores do negócio e isso gera conflito. Então, se eu tiver parâmetros, eles podem me ajudar também a equilibrar essa sociedade. Segundo ponto, que eu acho bacana também do que você trouxe, é ter claro como se fosse uma diretriz financeira. Né? A gente precisa ter uma diretriz de como a gente vai lidar com o dinheiro da empresa para que, à medida que o dinheiro entrar, você também não vai aumentando a sua retirada só porque está sobrando mais dinheiro no caixa. Não, eu preciso ter uma diretriz de como a gente vai lidar com esse dinheiro. E aí você colocou a questão aí que eu acho que a gente pode trabalhar aqui agora, que então vamos lá, se você é um sócio, você tem uma empresa, você vai fazer uma retirada, né, você trabalha, do seu salário compatível ao mercado. Então, aqui no seu exemplo, vamos ficar nele, R$3.000. Só que o seu gasto pessoal é de 10. Isso significa, professor, que talvez o ideal para essa pessoa nesse momento é adequar o seu orçamento pessoal para que ela tenha condições de ficar na empresa. O que ela faz com essa vida pessoal dela que o salário dela não vai ajudar ela? Eu dou palestras em empresa, né, justamente sobre o tema orçamento pessoal. E aí, de repente, alguém termina a palestra, a pessoa vem tirar dúvida e pergunta para mim assim, nossa, mas o que eu faço? Eu ganho tão pouco. Eu falo assim, infelizmente, se você ganha pouco, a única opção é gastar pouco. Você tem que adaptar o seu gasto a quanto você ganha. Não tem como adaptar, né? Você fala assim, eu vou gastar 10.000 por mês, se você não consegue ganhar 10.000. Uhum. Então, primeiro eu tenho que ver qual que é a capacidade de renda que eu tenho para eu adequar o meu gasto à minha renda. Todo mundo quer ter um padrão de vida legal, não há dúvida disso. Uhum. Eu quero ter dinheiro para ter um carro legal, para ter uma casa legal, para ter uma roupa legal, para poder viajar, para poder me divertir. Todo mundo quer isso. E para tudo isso eu preciso de dinheiro. Isso vai me gerar gasto. Mas eu tenho que ter uma receita. Né? Então, a moral da história é o seguinte: se a gente fosse começar a nossa sociedade, eu não tivesse outra fonte de renda e você também não, a gente definiria o seguinte. Então é o seguinte, Bruno, vamos arriscar? Vamos. Eu vou ter que adaptar minha vida com R$2.000 por mês. E você com 3.000. Ponto final. Onde surge o problema? Justamente naquela conversa que a gente teve inicialmente, do tal do crédito.
Uhum. O que eu já vi também muitas vezes? Em alguns momentos, a empresa começa a ir bem, o sócio começa a sangrar o dinheiro da empresa e passa a ter um padrão de vida alto. De repente é um revés no mercado, podemos pegar até o caso da pandemia, que a Uhum. receita cai, e aí o dono da empresa continua querendo manter o mesmo padrão de vida que tinha antes. E aí como é que ele consegue manter esse padrão de vida? Como é que você gasta mais do que você tem de receita? Você pega dinheiro emprestado. E aí vira uma bola de neve. O crédito é que atrapalha. Então, você precisa ter um planejamento, né? E você tem, né, que se adequar àquele valor, né? Mas a gente precisa sempre estar nessa situação ruim? Não. Então vamos pensar assim, Bruno. Ó, o seu fixo é 3, o meu fixo é 2. Fechou? Fechou. Mas, se a empresa tiver lucro, desse lucro nós vamos definir uma política, distribuir 50-50. 50% do lucro obtido é reinvestido e os outros 50% a gente divide para nós. Então é legal porque psicologicamente nós dois vamos brigado no sentido legal, Positivo, para né? fazer com que a empresa dê lucro. Uhum. Né? Porque a gente pensa assim, ó, a empresa vai faturar 100 e vai ter um gasto de 80. Se tiver um lucro de 20, metade é meu, metade é seu. Então meu salário não vai ser mais 2.000, vai ser 2.000 mais a divisão do lucro. Mas eu vou pegar esse dinheiro antes da empresa ter lucro? Não. 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 Então, o que você precisa pensar? Até pegando o meu caso, eu dou aula e trabalho com consultoria. A aula, vamos dizer assim, é meu gasto, é minha receita fixa. Então, eu adequo meus gastos fixos àquela receita fixa que eu tenho. Trabalho também com consultoria. Às vezes eu tenho, às vezes eu não tenho, de repente eu dou uma palestra, de repente eu não dou. Só que aquele dinheiro eu não posso contar. Então, meus gastos extras são para eu conseguir arcar com esses gastos extras, são com a receita extra. Então, mas eu gostaria de viajar no final do ano, quem não gostaria? Mas se eu não tiver uma receita extra para amparar isso, eu não vou. Uhum. E aí eu tenho que brigar para eu conseguir fazer alguma coisa extra, para ter uma receita extra, para eu poder atender essa minha necessidade. Então, respondendo a sua pergunta, né, o empresário ele tem que se adequar a um prolabore fixo. Ele é pequeno? Infelizmente, então você vai ter que se adequar a isso. Mas pode melhorar? Pode. Se a empresa crescer, se a empresa for lucrativa, eu vou receber parte desse lucro, entendeu? Uhum. Então eu não preciso ficar ganhando aquele valor para sempre. Mas esse conceito, uma remuneração fixa e uma variável em relação à performance da empresa. Eu já vi casos, você falando aí, me veio essa lembrança de uma empresa que eu atendi, que o dono da empresa, ele não ganhava o salário mais alto, ele trabalhava na empresa, então ele tinha uma única remuneração. Ele não tirava o prolabore, né, por uma questão estratégica lá. Então, ele tirava apenas o salário. E o salário dele era inferior ao salário de 2 vendedores que ele tinha, porque os vendedores eram remunerados por comissão, então eram muito bons, inclusive, e o dono da empresa ganhava menos, né? E eu lembro que algumas pessoas falavam assim: nossa, mas onde já se viu isso, o dono da empresa ganhar menos? E você falando isso me fez entender melhor, né? Então, claro, se ele se colocou ali um salário de mercado, né? E ele está sendo remunerado por isso. O vendedor vai ganhar por um comissionamento em cima de um resultado obtido, então nada mais justo do que essa balança. E aí eu gostaria de trazer um outro ponto aqui bacana também que você trouxe. Esse brigar que você chama, que é a competitividade boa dentro da empresa. Então, nesse seu raciocínio aqui, se os microempresários, quem está começando uma empresa agora, tem sócio, eles estabelecerem essa política em que quem trabalha tem um salário, quem investiu não tem um salário, mas tem uma retirada de prolabore. E, para aumentar esse ganho, ele vai fazer baseado no lucro, então eu acredito que a empresa vai crescer melhor. Não tem sombra de dúvida. Não tem sombra de dúvida. Porque daí eu vou estar comprometido com a lucratividade do negócio. Exemplo, eu sou o microempresário, a gente montou um negócio. Putz, eu quero comprar um carro. Mas eu poderia financiar o carro amanhã, mas eu vou financiar? Não, eu não vou financiar. Vou pensar o seguinte, né? Eu vou buscar com que a empresa tenha uma lucratividade e depois parte dessa lucratividade, desse lucro vai vir para mim e com esse dinheiro eu vou comprar o carro. Mas quando eu vou fazer isso, por exemplo? No final do ano. Uhum. Eu mentalizo isso também. A gente tem que ter um planejamento pra gente, entendeu? Não pode ir simplesmente fazendo, comprando, nem nada. Eu me premio.
Porque eu não sou empresário, eu trabalho com consultoria, eu poderia dizer que eu sou microempresário também, né? Mas eu me dou bônus. Eu só me permito fazer alguma coisa se eu obtiver sucesso em algum resultado que eu tenho. Eu não posso simplesmente fazendo as coisas sem antes conseguir o resultado. De repente eu recebo uma grana extra. Então, ops, dessa grana extra que eu recebi, e eu vou guardar um tanto, e o outro eu vou pegar para viajar. Nem tava, não estava programado viajar. Bom, mas graças ao meu esforço, eu consegui ganhar uma grana extra, eu vou usar parte dessa grana extra. Porque também, eu vou falar o seguinte, nesses meus anos aí de ensino e consultoria, eu vejo os dois lados, né? Aquele empresário que quer matar a galinha dos ovos de ouro. E aquele que não colhe nenhum ovo. Eu já vi empresário levar uma vida assim, miserável seria exagero, né? Mas levar uma vida aquém do que ele poderia ter. Ele poderia, às vezes, ter uma retirada pro labore maior. Então, você tem que ter um símbolo oriental que eu gosto muito, é o Yin Yang, que é o equilíbrio. Eu acho que sempre você tem que buscar o equilíbrio, né? Nem sangrar a empresa a ponto de prejudicá-la, mas também não reinvestir todo o dinheiro na empresa. Eu tive outro dia com um empresário que, de repente, quando ele falou do padrão de vida dele, eu falei, mas desculpa te falar, mas você pode ter um padrão de vida melhor do que você tem, né? Lá no começo, a empresa não permitia que você tivesse um padrão de vida melhor, mas hoje ela permite, né? Então também tem esse lado, é raro de acontecer, né? Mas aquele empresário que a empresa vai crescendo, e ele continua com o mesmo padrão de vida que ele tinha antes. Espero que ele não veja, mas eu achei muito interessante que ele chegou para mim e falou assim, você viu? Eu falei, o quê? Se você comprar 2 Big Macs, tem desconto. Eu falei, caramba, mas você tá comendo 2 Big Macs? Eu falei assim, não, é que eu como um num dia e como o outro no outro. Eu falei assim, para com isso. Você não precisa disso. Se você comprar 2 Big Macs, pra comer um num dia ou no outro, porque fica mais barato, para, né? Isso é muito miserável. Você ainda tá com aquela cabeça lá do começo do negócio, né? Você não evoluiu a cabeça. Fala assim, eu me permito agora ter um padrão de vida melhor, né? Também tem que ver esse lado. Sim. E para você que está acompanhando aqui, chegou agora no podcast, nós tivemos um episódio desse em que nós trabalhamos o comportamento por trás do dinheiro. Então, a gente vai falar um pouco desse comportamento de escassez, é bem bacana, dá uma olhada lá, porque eu acredito que esse comportamento de escassez, ele não cabe dentro de uma empresa que quer crescer, quer ter sucesso, né? Até mesmo porque a gente vai entrar agora num ponto que eu acho importante trazer, que é um pouco desse conceito, né, de gasto, de custo e de investimento. Porque às vezes o empresário aqui, a gente está falando aqui do micro, né? Vamos pensar num pequeno empresário, a empresa já está um pouquinho maior. Que ainda tem esse conceito muito confuso, né? Do que é gasto, do que é custo, do que é investimento. E que muitas vezes ele não vai pegar o dinheiro que o professor falou aqui algumas vezes, né? O reinvestir. Né? Não vai pegar o dinheiro, às vezes, do lucro para reinvestir e fazer investimentos, porque ele está colocando o investimento no mesmo quadrado ali do gasto. Fala um pouquinho para a gente aí, para quem está vendo agora, para entender um pouco o que é isso. Tá. A gente costuma usar esses termos como sinônimos. Gasto, custo, despesa. Em finanças, não são sinônimos. Então, vamos tentar definir de uma forma simples. Gasto é um nome geral. Saiu dinheiro, é um gasto. Ponto final. Todo o dinheiro que sai de uma empresa é gasto. Dependendo do tipo de gasto, eu posso classificar em 4 categorias. Então vamos lá. Eu vou falar as categorias, depois eu vou dar exemplo de cada uma delas. O gasto pode ser um custo. O gasto pode ser uma despesa. O gasto pode ser um investimento. Ou o gasto pode ser uma perda. Então são essas 4 classificações que tem, né, de gasto. Então vamos lá. Primeiro, o gasto pode ser um custo. Em que sentido? Por exemplo, eu vou fabricar, estou segurando aqui uma caneta, tá? Então, o que é custo? É um gasto que está diretamente ligado à atividade principal. Qual que é a minha atividade principal? Fabricar canetas. Para fabricar canetas, eu preciso comprar matéria-prima, plástico. Então, o plástico vai ser um custo que está envolvido diretamente na minha atividade principal. Porém, além desses gastos que estão diretamente envolvidos na atividade principal, eu vou ter outros gastos. Por exemplo, vamos imaginar que eu vou para o vendedor que vende essa caneta. Eu sou uma indústria, fabrico essa caneta e eu vou vender. Esse vendedor vai ganhar uma comissão. Essa comissão que o vendedor vai ganhar por estar, né,
vendendo essa caneta é uma despesa. Por quê? Porque é um gasto que eu tenho que não está diretamente envolvido na atividade principal, que é fabricar a caneta, né? Por outro lado, eu preciso ter esse gasto. Então vamos lá, os dois gastos mais conhecidos são esse, custo e despesa. Vamos dar outro exemplo para ficar mais claro ainda. Sou professor, trabalho na faculdade. Quando a faculdade paga o meu salário, para a faculdade isso é um custo, que é um gasto envolvido diretamente na atividade principal, que é ensino. Mas a faculdade também não precisa ter o segurança, precisa ter a faxineira. Eu não vou pagar esse pessoal? Vou. Vai sair dinheiro do caixa? Vai. Mas está diretamente ligado à atividade principal? Não, a atividade principal é ensino. Então, o pagamento do salário do segurança e da faxineira é uma despesa. Tá. Terceira classificação, investimento. Qual que é o conceito de investimento? É destinação de dinheiro para uma atividade, imaginando que essa atividade vai fazer com que esse dinheiro retorne com algo a mais. Isso é investimento. Então, sempre que eu tiver, entre aspas, um gasto, mas que esse gasto, esse desembolso pode voltar para mim com algo a mais, eu considero como um investimento. Exemplo, vou comprar uma nova máquina para fabricar uma caneta diferente. É um gasto? É. Mas eu classifico como um investimento. Porque essa nova máquina, eu gastei com ela, mas vai vir uma receita extra por conta dessa máquina. Treinamento. Com certeza. Vamos dar um exemplo, treinamento. E eu vou dar um treinamento para o meu pessoal da área de vendas. É um gasto? É. Mas esse gasto, de alguma forma, pode retornar com algo a mais? Pode. Eu vou capacitar o meu funcionário para vender mais. Então, se eu gastei 5 mil reais com treinamento, talvez com isso ele venda 10 mil, além do que ele já vendia. Então, isso é investimento. E por último, é que a gente chama de perda. O que é perda? Eu vendi a caneta para um cliente. O cliente não me pagou. E eu tenho que jogar isso no meu demonstrativo de resultado. E eu jogo como uma perda. Na verdade, o que é uma perda? É uma receita que não se efetivou. A grosso modo. Né? Existem outros tipos de perda, mas a perda mais comum é a perda com inadimplência. Era uma receita que eu imaginava ter, que eu não tive. Então eu tenho que deduzir isso. Ao deduzir isso, sai dinheiro. E como sai dinheiro, eu considero que é um gasto. Perfeito. E aí, você foi falando aqui, eu fui vendo pessoas dentro de uma empresa responsáveis por olhar para isso. Então, eu vou ver, por exemplo, nas despesas, nos custos, principalmente a área financeira. Tudo bem, né? Tudo isso é assunto financeiro, mas quando você falou do investimento, eu me lembrei aqui agora dos centros de responsabilidade, né? Então, se eu pego lá um investimento, você citou o exemplo de treinamento. Vamos supor que na minha empresa eu precise fazer treinamento para pessoas. Então, o departamento de pessoas pede, né, um treinamento. O departamento de pessoas acredita que isso é um investimento, tá? Qual que é o seu ponto de vista de que a partir daí, esse centro de responsabilidade de trazer o retorno desse investimento seja, então, agora desse departamento de RH e não mais do departamento financeiro? Por que eu pergunto isso, professor? Porque tem ainda umas certas discordâncias em algumas empresas em relação a quem tem que ser responsável pelo investimento. Não existe, vamos dizer assim, o certo. Né? O certo é o que for acordado. Eu vou dar a minha opinião em relação a isso. Então, o que eu penso? Nas empresas onde eu ajudo a implantar o conceito de orçamento, e você chama de centro de responsabilidade, às vezes a gente chama de centro de custo, mas o nome um pouco importa. Então, vamos lá. Eu, na minha opinião, penso assim, se é um treinamento pro departamento financeiro, o departamento financeiro com isso vai melhorar a performance. Então, é uma despesa que tem que ser alocada no departamento financeiro. Se é para o departamento de vendas, para o departamento de vendas. A área de pessoas vai ajudar a coordenar o processo. Mas, na minha opinião, eu não alocaria isso para a área de pessoas, porque não é ela que vai ter o retorno. Qual que é? Pensa assim, por teoria, né? É bom, às vezes, quando a gente tem dúvida, pegar a definição para a gente ver o que é investimento. É destinação de capital para uma atividade
imaginando que com isso o dinheiro vai voltar, esse capital vai voltar com algo a mais. Então, eu penso assim, se eu der um treinamento na área de vendas e eu investi dinheiro, eu gastei dinheiro, esse dinheiro vai retornar? Vai. De que forma? Os vendedores vendendo mais. Quem vai ficar mais bonito na fotografia? É o departamento de vendas. Sim. Então, ele está fazendo esse investimento. Vamos dar outro exemplo. De repente, uma empresa, vou falar um pouco da minha área, ela está tendo muitos problemas com inadimplência. Por quê? Porque o processo de análise de crédito que a empresa está fazendo não está sendo eficiente. De repente, o RH dá ideia para dar um treinamento, né, de análise de crédito para o pessoal do departamento financeiro. Quem tem que arcar com esse gasto? Na minha opinião, o departamento financeiro. Porque esse gasto vai fazer com que o departamento financeiro se torne mais eficiente. E aí vai diminuir a inadimplência. E quem que vai ficar bonito na fotografia? O departamento financeiro. Então, por que esse gasto iria para o RH? Para mim, deveria para o financeiro. Perfeito. Porém, eu vejo empresas que fazem diferente. Entendeu? Nesse caso, não tem certo e errado. Porque assim, existe a contabilidade. A contabilidade, você tem que seguir regras contábeis. Então, você não pode fugir. É aquilo e acabou. Você não faz o que você quer. Você segue regras. A contabilidade de uma empresa, todos têm que fazer do mesmo jeito. Mas aí, o que a gente está falando aqui são de relatórios gerenciais de acompanhamento de resultado, que a gente chama de relatórios contábeis não obrigatórios. Se eles são não obrigatórios, não existe uma regra para fazer. Você faz da forma que você achar mais correta. Mas respondendo a sua pergunta, na minha opinião, eu alocaria gasto de treinamento para o departamento que receber o treinamento. Legal. Então, aqui agora a gente já começou a falar um pouquinho para empresas mais que já estão aí com tempo de vida, né, melhores estruturados, vamos chamar assim, em que eu não tenho mais uma única pessoa tomando todas as decisões. Então, agora eu vou ter, nessas 4 grandes áreas da administração que a gente fala, às vezes eu vou ter lá o gerente do departamento financeiro, do RH, do comercial e operações. Bom, vamos pegar esse cenário então. Quando você vai trabalhar os orçamentos na empresa, no seu ponto de vista, quem tem que tomar a decisão de como utilizar aquele orçamento? Então, vamos supor, eu defini ali o orçamento para esses 4 departamentos, tá? Vamos pensar aí numa pequena empresa. Eu vou investir aqui no marketing, aí o marketing vai tomar uma decisão. Ah, vou para a feira, vou contratar o treinamento que eu vou ficar bonito na foto, vou ter retorno do investimento, enfim. Quem tem que tomar essa decisão? É o CEO da empresa? Vamos lá, minha opinião é a seguinte, de novo, não existe regra, não é assim, não, cada empresa faz do jeito que achar melhor, vou dar a minha opinião. Imagina que nós tivéssemos um filho, tá? Então, o pessoal pergunta muito, vale a pena dar mesada ou não? Na minha opinião, vale a pena. E às vezes meu filho vem, pede dinheiro para uma coisa, pede dinheiro para outra, pede dinheiro para uma coisa, pede dinheiro para outra, e fica lá. De repente eu falo assim, é o seguinte, de acordo, né, com a condição que a gente tem, né, eu e a mamãe Bruna, né, nessa simulação a gente seria um casal, e nosso filho quer ficar comprando um monte de coisa, a gente já fornece para ele uma educação financeira. Fala assim, ó, a nossa situação financeira é assim, o papai ganha tanto, a mamãe ganha tanto, a gente gasta com isso e aquilo, então nós poderíamos te dar uma mesada, eu vou chutar aqui de R$500 por mês, beleza? Agora você vai controlar esses R$500. Não adianta durante o mês você me pedir mais dinheiro, que eu não vou te dar. Mas o que eu posso fazer com esses R$500? A princípio, se você não comprar droga, tem que ter algumas coisas que você não pode fazer. Então, na empresa também, ó, você tem liberdade para utilizar o dinheiro da melhor maneira possível, mas não pode ser com isso. Você tem parâmetros, né? Mas dentro desses parâmetros você pode mexer. Que nem ele vai comprar picolé, pirulito, cinema. Ele pode ir 10 vezes ao cinema e não comprar nenhum picolé, ou ele pode comprar tudo de picolé e nenhuma vez ao cinema. Então, regras de como gastar, em que pode gastar. Mas aí eu dou liberdade para ele, para gastar da forma que ele achar melhor. Aí, voltando para o caso da empresa, o que eu acho? A gente faz, como que funciona o orçamento? Lembra que a gente falou que a gente tem que basear o que a gente gasta em relação ao quanto a gente recebe. Então, começaria assim, como é que começa o orçamento? Se o orçamento fosse um trem, a locomotiva é a área comercial. Então, começa o orçamento seguinte, área comercial, quanto vocês acham que vocês vão conseguir faturar em fevereiro? R$100 mil. Eu não posso, então, gastar mais do que R$100 mil. A gente tem uma meta de lucro de quanto? A gente quer ter um lucro de R$10 mil. Então, a gente pode gastar 90. Tá. Aí, na prática, funciona como? A área comercial passa
né, o valor que ele está pensando em vender, o orçamento de vendas, os 100 mil, e as outras áreas vão orçar os seus gastos. E aí fica meio um negócio Frankenstein. Frankenstein em que sentido? Né? Lógico, vamos imaginar que fosse uma indústria. A partir do momento que está lá dizendo que o departamento comercial vai vender 100, o departamento de produção vai saber que ele tem que comprar um tanto de mercadoria, de matéria-prima, para poder fabricar uma quantidade de produto para gerar aquele faturamento. Por isso que o orçamento de vendas tem que ser o carro-chefe. E aí, o que acontece? O pessoal da área financeira que vai juntar esse Frankenstein. É uma perna, um braço, uma cabeça, para depois ver se o boneco tem lógica. Na prática, então, é isso. O departamento comercial fala quanto ele vai vender, quanto ele vai faturar, e os outros departamentos, baseados nisso, vão fazer seus orçamentos. E mandar para o departamento financeiro. Aí o departamento financeiro vai juntar tudo isso. Legal. Se na hora de juntar, nunca vai acontecer isso na prática, mas vamos imaginar, 100 mil... É o que está planejando, projetado vender. E os outros departamentos vão gastar exatamente 90. O dono da empresa que tem um lucro de 10, morreu. É isso. Perfeito. Se não tiver adequado, por exemplo, 100 mil a gente vai vender, 110 a gente vai gastar. Não tem jeito. Nós vamos ter que reduzir o gasto. Porque eu tenho que adequar o gasto a quanto eu vou faturar. Mas eu tenho que comprar essa máquina no mês que vem. Não, esse mês que vem não dá. Porque não se encaixa no orçamento. A partir daí que o orçamento é aprovado, vamos imaginar que existisse nessa empresa o departamento de RH. E eu vou faturar 100 e vou gastar 80. E o departamento de RH fosse gastar 10 mil. Beleza? Então, ele vai projetar os gastos para não ultrapassar 10 mil. Mas o pessoal às vezes fala assim, mas o orçamento engessa o funcionamento da empresa. Engessa nada. Não engessa por quê? Porque em que eu vou gastar é problema meu. É aí que é interessante. O orçamento passa a dar autonomia para o gestor. Eu ia falar exatamente isso, dar autonomia, né? Existe uma palavra na área de pessoas chamada de empowerment, empoderamento. Do mesmo jeito que eu posso empoderar o meu filho, chega assim, Juninho, é o seguinte, papai vai te dar R$500 por mês. 5 garoupas. Você gasta como você achar melhor, em que você quiser, menos nisso, nisso, aquilo. E você vai controlar. Nossa, ele se sente importante. O gestor é a mesma coisa. João Carlos, você tem 10 mil para gastar. Com o que eu vou gastar? Não, você pode gastar com o que você quiser, seguindo esses parâmetros. Mas aí ele projeta, vou gastar com isso. Mas no meio do caminho pode surgir uma eventualidade. Ele pode deixar de gastar em uma coisa, para gastar outra, desde que não ultrapasse os 10 mil. Então, respondendo a sua pergunta original, eu acho que o dono da empresa tem que dar essa autonomia para o gestor de quanto ele pode gastar. E ele vai estipular com o que ele vai gastar. Mas no meio do caminho, se ele quiser fazer algumas alterações, a gente chama de remanejar o gasto, não tem problema nenhum, desde que não ultrapasse os 10 mil. Mas às vezes até pode ultrapassar 10 mil, desde que ele justifique. E pelo que eu entendi aqui, o que é interessante o dono da empresa fazer é construir esses parâmetros, né? Construir essas políticas. Porque talvez ele acaba engessando, pegando para ele o controle da decisão e não passando para os departamentos, talvez porque ele não queira, né, que os departamentos façam investimentos que no ponto de vista dele não deveria se fazer. Mas talvez se ele criar esses parâmetros olha, você tem tanto, desde que você não invista nisso, nisso ou naquilo, já é uma forma dele compartilhar a responsabilidade, vamos falar assim, né, de onde está sendo empregado aquele investimento. Então, eu entendi que é interessante ter parâmetros, é interessante ter políticas, e você falou de vendas do carro-chefe. Eu lembrei de um livro aqui, né, que eu gosto um pouco de acompanhar a área comercial, que é o Receita Previsível. Né? E lá no Receita Previsível, ele vai trabalhar... Isso é um livro mais para a área comercial, mas ele vai trabalhar esse conceito de você ter previsibilidade da receita justamente para que tudo isso que você acabou de falar aqui seja possível. Então, talvez a área comercial ela precise trabalhar melhor nas suas projeções para que uma área financeira consiga fazer essas distribuições de orçamento. Né? E aí, no seu ponto de vista, né, você falou agora da autonomia. O gestor, quando ele trabalha com o orçamento, você acredita que isso faz uma diferença no resultado do departamento? Totalmente. Por quê? Porque a gente tem que ter objetivos. Né? Então, vou fazer uma analogia aqui, né? Que eu como professor, eu tenho que fazer analogia. Então, existe uma diferença técnica entre o que é objetivo e o que é meta. Por exemplo,
Encontro uma amiga minha que eu não via faz tempo, ela tá obesa, olha para mim e fala assim, nossa, você viu que eu engordei? Preciso emagrecer. Precisar emagrecer é um objetivo. Uhum. Só por que às vezes as pessoas não atingem o objetivo? Porque não transformam o objetivo em uma meta. Sim. O orçamento é transformar o objetivo em uma meta. Explica melhor isso. Então vamos lá. Vamos pegar primeiro o caso da minha amiga. Eu chego e falo assim, ó, Zuleika, deixa eu te falar um negócio. Se você acha que você está obesa, quanto você acha que você deveria pesar? Ah, não, eu deveria pesar 60 quilos. Quanto você está pesando? 80. Então sua meta é perder 20 quilos. Seu objetivo é emagrecer. Sua meta é perder 20 quilos. Tá bom. Em quanto tempo você acha que você consegue perder isso? Ah, em 10 meses. Se eu perder 2 quilos por mês, então beleza. O seu objetivo é emagrecer. Sua meta, 20 quilos em 10 meses. Essa é a diferença. Né? Uhum. Aí eu vou tecer estratégias para atingir as minhas metas. Se eu pergunto para um empresário, qual é o seu objetivo? Ele vai falar o óbvio. É ter lucro. Uhum. Beleza. Mas vamos imaginar que eu estou no mês de janeiro. Aí eu pergunto para você, tá, seu objetivo é ter lucro? Quanto de lucro você quer ter no mês de janeiro? Aí ele pergunta assim, como assim? Não, como assim? Pergunto eu. Sim. Ter lucro é um objetivo. Eu tenho que transformar esse objetivo em uma Meta. E como é que eu faço isso? Planejamento. Então, de novo, qual que é o seu objetivo? Ter lucro. Quanto de lucro? 10 mil. Ó, então a gente pode mês que vem faturar 100, gastar 90 e vai sobrar 10. É compatível isso, mas não precisa ser necessariamente. Por isso que para mim é mais importante. Não a meta de faturamento ou a meta de gasto, a meta de lucro. Porque esse lucro de 10 mil pode ser faturamento de 290, gasto de 190. Receita de 20, gasto de 10, vai sobrar 10. Então, para mim, o mais importante é ir em busca da meta de lucro. Obviamente, para eu atingir o lucro, eu tenho que ter a receita, eu tenho que ter o gasto. Mas o importante de perseguir a meta de lucro, sei lá, durante o mês, o departamento comercial percebe que teve um revés, que eu não vou conseguir atingir a minha meta de receita. Consequentemente, acende uma luz amarela e de alguma forma eu vou ter que tentar gastar menos do que eu tinha previsto para chegar na meta de lucro. Então, não é uma catástrofe. Pensa assim comigo, ó, a minha meta é ter lucro de 10 mil, faturar 100, gastar 90. Mas se tiver um revés e eu tiver um faturamento de 80 e um gasto de 70, eu vou ter o resultado, o lucro de 10. Por isso que é importante fazer o planejamento. E só para avançar, a gente também tem que fazer isso. A gente quem? Nós, pessoas físicas. Eu tenho que pensar assim, quanto eu ganho? X. Quanto eu quero ter de lucro no mês? Então eu tenho que gastar um tanto para sobrar. Então se eu ganho 3 mil reais por mês, quanto que eu quero ter de lucro? 300. Eu posso gastar 2.700. Aí eu vou estipular com o que eu vou gastar. Resumindo, né, eu preciso ter um planejamento financeiro. Isso é planejamento financeiro. Planejamento financeiro é projetar para o futuro a receita, projetar o gasto, sempre pensando em ter lucro. Planejamento financeiro nada mais é do que orçamento. Orçamento é exatamente isso, é projetar para o futuro uma receita, um gasto compatível com a receita, né, para eu conseguir obter o lucro. Legal. E você foi falando aí, eu fui lembrando de algumas empresas, né, que eu já passei, na época ainda como funcionária, depois como consultora, pelas empresas também que eu já atuei. E eu lembro de uma consultoria financeira, que agora eu não consigo me lembrar exatamente o nome, mas ela é conhecida por aí. Que ela trabalhava muito o conceito de redução de custo, né? Que é uma máxima, né, da área financeira, a gente vai ver. E uma vez uma pessoa me fez uma seguinte pergunta: Bruna, a consultoria me sinalizou que no meu segmento o custo operacional ela tem que estar em torno, um exemplo, não lembro números agora. Meu custo operacional tem que estar em torno de 30%. Só que o meu custo operacional está em torno de 80%. E eles estão me pressionando a reduzir meus custos, tá? O que eu faço? O meu foco, como é pessoas, né, e a área comercial é vendas, e o meu foco é vendas, eu virei para essa pessoa e disse o seguinte, eu falei assim, olha, qual que é a tua meta de lucro? Ela falou assim, como assim? Quanto você quer lucrar? Tipo assim, dinheiro, lucro que sobra? E ela não tinha essa clareza, né, em relação. E eu disse o seguinte para ela, eu falei, olha,
Na minha cabeça, não faz muito sentido você ficar olhando percentual de custo. Para mim, você tem que olhar o lucro. O que é 80% de custo para quem fatura 1 milhão, 30% de custo para quem fatura 100 mil? Tem uma diferença de lucro aí muito grande. Eu falei assim, então foca no lucro, porque não necessariamente você focar no custo, você vai chegar no lucro que você deseja. E aí, nesse sentido, eu lembro que eu comentei com ela uma experiência. Eu falei assim: olha, empresas mais lucrativas investem mais. Empresas que investem mais têm funcionários mais felizes. E eu falei assim: em resumo, você quer que as pessoas fiquem felizes na sua empresa? Foca no lucro, né? Eu queria ouvir um pouquinho da sua opinião em relação a isso. Dá para a gente trabalhar redução de custo e maximização de lucro? É assim, de novo, cada caso é um caso. Eu sou meio reticente em receitas mágicas. O objetivo é reduzir gasto, o objetivo é reduzir. Não, então, cada caso é um caso. Então, o que eu costumo fazer quando eu inicio um trabalho de consultoria? Fazer um mapeamento da realidade da empresa. Levantando quais são as receitas, quais são os gastos e quanto está sobrando, se está sobrando ou não. Aí a gente vai identificar onde pode estar o problema. Às vezes o problema está no gasto alto. Por exemplo, que eu já vi várias vezes, uma retirada pro labore do sócio incompatível com a realidade da empresa. Nesse caso, eles têm que se adaptar. Aí eu reduziria gasto. Mas às vezes também a empresa está no limite do gasto, não tem onde reduzir gasto. Com a saída, investir para aumentar a receita. Eu estou conversando com você aqui, estou lembrando da época da faculdade. Estou lembrando também da época que eu fiz faculdade. É difícil você otimizar o seu resultado quando você está fazendo a faculdade. Por quê? Porque você está iniciando a carreira, você não tem experiência, você vai ser mal remunerado, e sua receita é baixa. Então, por mais que você queira reduzir os seus gastos para aumentar o seu lucro, não tem mais como, né? Às vezes na faculdade eu não saía porque eu não tinha dinheiro, não tinha como deixar de sair mesmo, eu já não saía, como que eu vou reduzir gasto? Não tem mais onde reduzir gasto. Aí no caso, né, olha como são as coisas, né? Apesar de eu estar numa situação difícil, né, o gasto que você pode aumentar pode no futuro gerar um aumento na receita. Por exemplo, por que nós dois estamos aqui juntos conversando? Porque eu sou professor, mas porque eu sou professor? Porque eu fiz faculdade, né? E você também está aqui, né? Antes de começar a nossa conversa, me explicou um pouco sobre a sua evolução profissional, a sua carreira e tudo mais. Mas se não fosse o start do começo da faculdade, talvez você não tivesse tido esse insight. Né? Então, você vê como que é interessante. Às vezes, as empresas, quando estão no começo, elas passam por uma fase difícil. Né? Assim como nós passamos. Um empresário, às vezes, no começo, ele não tem como ter um lucro exorbitante. Eu falo isso para os alunos. Lógico que você está aí me vendo, eu tenho um carro melhor que você viu foto da minha viagem no Facebook, você gostaria de viajar também. Cara, mas eu tenho 53 anos. Quando eu estava aí onde você estava, né, eu passei a situação difícil que você está passando. E os microempresários, a mesma coisa. Não adianta o cara querer abrir um microempreendimento e achar que vai poder tirar uma retirada pro lado. Não, ele está começando. E às vezes ele se esquece que nesse momento do início é o momento do investimento. É o momento de plantar, de semear para depois colher. Né? Profissionalmente, hoje, eu estou colhendo muitas coisas que eu plantei lá atrás. Então, respondendo a sua pergunta, nem sempre a solução está em redução de custo. Pelo contrário. Como a gente falou no começo que gasto tem várias classificações e uma delas é investimento, mesmo numa situação adversa, você aumentando o seu gasto desde que seja investimento, pode gerar um aumento de receita no futuro. Hoje eu vejo, às vezes, alguns amigos meus de infância, que lá atrás, quando eu tinha lá meus 18, 19 anos, eles tinham uma qualidade de vida muito melhor que a minha. Saíam, viajavam, porque tudo que eles ganhavam, eles gastavam. E eu não. Eu tive que arcar com a mensalidade da faculdade. Então, durante 4 anos, o meu padrão de vida era pior do que eu disse, mas eu fiz um investimento. Então, às vezes, o microempresário também tem que pensar nisso, né? Ele não pode pensar só no hoje, ele tem que pensar no futuro, né? No crescimento da empresa. E como que a empresa vai crescer sem investimento? E o microempresário tem que pensar isso. Pensar o quê? Não tem mais onde eu reduzir gasto. Para aumentar o lucro, eu tenho que aumentar a receita. De novo, o resultado é uma fórmula matemática simples. É receita menos gasto igual resultado. Posso aumentar o resultado reduzindo o gasto?
Posso, matemática. Mas às vezes está no limite. A opção é buscar aumentar a receita, né? Então, a gente teve aqui, né, para a gente resumir esse podcast aqui com algumas grandes lições, que eu acho que vai ajudar muita gente. Então, a gente começou com a importância de ter conhecimento financeiro, né? Porque às vezes você é um analfabeto nessa área e às vezes ter o conhecimento vai te ajudar. Segundo, ter controle, né? Anotar ali para você ter um controle das suas receitas e daquilo que você tem de gastos. Terceiro, a gente está vendo aqui a importância de saber alocar os seus recursos. Então, se você tem gestores, dar a eles responsabilidade através de centro de custo pode ser uma forma que você tem ali de otimizar a empresa, de dar objetivos, por exemplo, para esses gestores, para que eles também possam crescer ali a empresa. E que investimento não é uma coisa ruim e que todo mundo pode fazer investimento desde que eu tenha um planejamento financeiro. Isso aí. Resumir? Bem resumido? Resumiu bem. E resumiu melhor do que eu, Legal. porque eu tô anotando as coisas aqui, né? E ela não tá anotando nada. Parabéns pela memória. Nota 10. Você não é mais minha aluna, mas já te mando uma nota 10 aí pela memória. Parabéns. Olha, eu fiquei até encabulada aqui agora. Obrigada, professor. Mas, assim, é um assunto muito legal de aprender, porque você me fez lembrar o meu começo de carreira, né? E foi muito similar ao que você acabou de contextualizar aqui. Todo o dinheiro que entrou na minha vida, ninguém viu para onde foi. Então, assim, as pessoas olhavam e falavam assim: nossa, Bruno, você não tá ganhando dinheiro, por quê? Você não trocou de casa, você não comprou casa. Mas onde que foi o meu investimento? Foi em conhecimento. Então, o que eu tenho é papéis, que são os meus diplomas, mas esse conhecimento me gerou a qualidade de vida que eu tenho hoje, né? E você falou dos objetivos, e eu acredito que o empresário que tem claro os objetivos pessoais e os objetivos empresariais, e ele trabalha com planejamentos para essas duas áreas específicas, eu acredito que ele consegue ter uma alavancagem de empresa melhor. Então, a gente está aqui agora fazendo um podcast, né? Eu acho que já contei isso em episódios anteriores, mas eu lembro que desde o início, quando eu comecei minha empresa, há 4 anos atrás, muito novinha, as pessoas falavam assim para mim: Bruna, faz vídeo, solta na internet, né? Eu falei assim: eu vou fazer, eu tô me preparando para fazer. E foi mais de 1 ano até a gente construir a ideia desse canal aqui. Porque a gente queria fazer um investimento de algo que pudesse dar esse retorno para não virar gasto, perda, né? Que são vídeos que você vai fazer e não gera retorno nenhum. Então, também é necessário um pouco de preparação. E aí você me trouxe uma perspectiva aqui interessante. O empresário também precisa se preparar para saber lidar com o dinheiro que entra no negócio dele. Para que ele não pegue o dinheiro que entra no negócio dele para viver um estilo de vida que talvez o negócio dele ainda não seja o momento de pagar. Isso aí. A gente tem que ter uma vida compatível ao quanto a gente ganha, né? Aí a pessoa fala assim para mim: nossa, mas eu ganho muito pouco. Infelizmente, então, você tem que gastar muito pouco. Quer ter um padrão de vida melhor? Investe. Investe para, de alguma forma, você aumentar a sua receita, para que seu lucro no futuro aumente e aí você possa ter um padrão de vida melhor. Não adianta você viver uma vida de enganação, porque uma hora a casa vai cair. O que é uma vida de enganação? Eu começar a gastar mais do que eu ganho por meio de endividamento bancário. Falei no começo, quando não existia o crédito, isso não existia. Mas agora, como tem crédito, pessoas se endividam no cartão, pessoas se endividam no cheque especial. Por quê? Porque não tem controle. Porque gastam mais do que ganham. Estão vivendo uma vida fora da realidade. De novo, você quer ter uma vida melhor? Todo mundo quer. Qual é a saída? Você tem onde reduzir mais gasto? Não tem onde reduzir mais gasto. Eu tenho que aumentar a receita. Então, buscar formas de você aumentar, melhorar a sua receita. No nosso caso, pelo menos no meu, nunca tive assim um instinto empreendedor de montar um negócio, alguma coisa nesse sentido. Para mim, no meu caso, né, o investimento foi em conhecimento, em educação. De repente, tem uma pessoa que tem facilidade para empreender, ela pode investir, talvez nem seja o caso de fazer uma faculdade, alguma coisa, mas, ó, eu quero empreender num segmento tal, faça alguns cursos, leia sobre o assunto, às vezes não precisa nem gastar. Hoje existe, na minha época não existia internet, hoje
Tudo que você precisa está na internet. Você pode perguntar o que você quiser para o Google que ele te responde. Falta um pouco de boa vontade, comprometimento, perseverança. Então, aproveitando, né, falar o seguinte, eu dou aula há 27 anos, né, e de repente eu me deparo com alunos que tiveram sucesso profissional, que é o seu caso. Eu estou extremamente orgulhoso de estar aqui hoje conversando contigo. Mas, por outro lado, eu me encontro, às vezes, com alunos, né, que estão, financeiramente falando, do mesmo jeito na época da faculdade. Às vezes eu me sinto frustrado, né, porque eu penso assim, a culpa foi minha, eu fui um mau professor. Mas espera lá, por que alguns se deram bem e outros se deram mal? Lógico, tem várias circunstâncias na vida, mas se você não investir, se você não tiver perseverança, você não chega a lugar nenhum. Então, o microempresário é a mesma coisa, né? Ele tem a ideia de montar um negócio, tá? Mas se ele não tiver perseverança, garra, todo dia lá e buscar conhecimento para se aperfeiçoar, ele não vai chegar a lugar nenhum. Por isso, né, que o Sebrae mostra várias pesquisas, existem vários fatores, né, que levantam a mortalidade. Por que as microempresas têm um índice de mortalidade tão grande? Mas chega a mais de 50%, em torno de 60% das micro e pequenas empresas fecham antes de 2 anos. São vários os motivos, né? Mas um dos principais deles é falta de gestão. E por que ele não gere bem? Porque ele não tem conhecimento. Então, para qualquer um, não interessa se você é funcionário, se você é empreendedor, se você é proprietário, não interessa. O conhecimento é extremamente importante para você se dar bem profissionalmente. Legal. O papo tá muito bom, pessoal, mas chegou aqui ao fim desse episódio aqui, que eu acho que vai ser de grande valia para empresárias, para quem está pensando em montar um negócio. Eu acredito que já tem muitas dicas aqui de por onde começar. Eu agradeço a sua presença, professor. Muito obrigado por você ter vindo aqui. E eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem final aí para quem assistiu até agora poder seguir depois desse episódio aí. Primeiramente, eu também estou mais lisonjeado pelo convite, orgulhoso, né, de ter tido você como minha aluna, chegar onde você chegou e ter um caminho grande pela frente. Várias coisas a gente falou durante nossa conversa, mas eu acho que o mais importante de tudo, eu acho que é ter perseverança, né? Uma palavra, né, seria perseverança. Acordar todo dia para buscar o seu objetivo. Não é algo fácil, é algo extremamente complicado, né? Vou montar um negócio, eu tenho ideia, tudo mais. Aí vem o primeiro dia, o segundo dia, a primeira semana, o primeiro mês, o primeiro bimestre, o tempo vai passando. Então, você tem que buscar dentro de você, né, forças para ter perseverança para você conseguir conquistar alguma coisa. E é difícil, né? Durante a época de faculdade, eu imaginava, 4 anos passando essa situação complicada, será que vai valer a pena? Será que não vai? E valeu, né? Então, faça o seu melhor. Para terminar, então, de vez, né, o primeiro emprego que eu tive na vida foi como um frentista de posto de combustível. Comecei a trabalhar num posto de combustível como frentista. E vou encerrar minha fala aqui dizendo que a minha primeira chefe falou, a dona do posto. Primeiro dia de trabalho, quando eu comecei meu primeiro trabalho no posto, ela falou assim para mim, tudo que você for fazer na vida, faça da melhor maneira possível. Com certeza alguém vai ver que você está fazendo o seu melhor. Na pior das hipóteses, se ninguém conseguir enxergar o que você está fazendo, pelo menos você vai poder olhar no espelho, né, e falar assim, eu estou fazendo o meu melhor. Então o conselho é esse, tente sempre fazer o seu melhor e tenha perseverança para conseguir fazer isso todo dia. Obrigada, professor. E você que nos acompanhou e conhece um empresário ou empresária que precisa muito dessas dicas financeiras, não deixe de compartilhar com ele o nosso conteúdo. Lembrando que a gente também está no Spotify. Muito obrigada você que esteve até aqui e até a próxima.